Questão 31. Com relação a um transformador, é correto afirmar: as correntes no primário e no secundário são iguais. Não, o transformador transforma DDP e corrente. Se a tensão no secundário for menor que no primário, a corrente no secundário também será. Não, corrente e tensão são inversamente proporcionais. Se o secundário tiver mais espiras que o primário, a potência no secundário será maior que no primário. Não, a potência é sempre a mesma por causa da lei da conservação de energia. Para que a tensão no secundário seja maior que no primário, o número de espiras no secundário deve ser maior que no primário. Sim, tensão e número de espiras são diretamente proporcionais. Só vamos conferir aí. Se o secundário tiver menos espiras que o primário, a tensão e a corrente no secundário serão menores. A tensão sim, mas a corrente não. Te lembra que num transformador corrente e tensão são inversamente. 32. Os aparelhos elétricos são construídos para funcionar com determinadas tensões. Quando a tensão de funcionamento dos aparelhos não coincide, é necessário um transformador. A respeito de um transformador, é correto afirmar que no transformador que eleva a tensão, a potência no secundário é maior que no primário. No, a potência é sempre a mesma. O transformador que eleva a tensão, o número de espiras no secundário é maior que no primário. Sim. Se ele eleva a tensão, o primário tem que ter menos espiras e o secundário mais. Vamos ver as outras. No transformador que abaixa a tensão, a corrente no secundário é menor do que no primário. O que é um transformador que abaixa a tensão? O secundário vai ter menos DDP, menos tensão. Se tem menos tensão, tem mais corrente. A D. Tanto no transformador que eleva como no que abaixa a tensão, a corrente no secundário é igual ao do primário. No. Qualquer que seja a relação entre o número de espiras do primário e do secundário, a tensão no primário for contínua, bom, se a tensão for contínua, o transformador não funciona. Então só pode ser a B. 33. Bom, 33 é dois fios paralelos, vamos ver se é força ou se é campo, né? Porque depende. Dois fios condutores retilíneos de comprimento infinito e paralelos entre si, os dois fios transportam correntes de mesmo valor para a direita. O campo magnético dos dois fios é nulo na seguinte região. Ele quer saber aonde que o campo resultante dos dois fios é nulo. Bom, esse fio que está em cima faz a regra da mão direita, bota o dedão no lugar da corrente e na parte de baixo o campo está entrando. Então aqui eu vou ter um campo entrando para o fio que está em cima. Para o fio que está embaixo vai ser a mesma coisa, né? A mesma regra. O que está embaixo vai entrar, então o que está em cima vai sair. Então, na região entre os fios, tu tem um campo entrando e um campo saindo. Eles se anulam. Mas eles se anulam só se eles tiverem valores, módulos iguais. Aonde que vai acontecer isso? Bem no meio dos fios. Quer dizer, se a distância daqui até aqui for D, a distância daqui até aqui tem que ser D. Tem que ser um ponto equidistante aos fios, para que o campo tenha o mesmo valor. Então, na linha reta perpendicular ao plano da página e localizada abaixo dos fios. Não. Na linha reta paralela aos dois fios, localizada acima dos dois fios. Não. Na linha e localizada abaixo dos fios. Não. Na linha e localizada acima dos... Não. Na linha paralela e localizada no meio, entre os fios. Aham. Número 34, uma questão de transformador. A figura a seguir representa esquematicamente a linha de transmissão que liga uma residência a um transformador. Então, tu tem o transformador, tem a residência. Aqui tem um amperímetro, aqui tem um voltímetro 1, aqui tem um voltímetro 2. No esquema, A representa um amperímetro, que indica 50 amperes, V1 é um voltímetro, que indica a tensão na saída de 240, e V2 a tensão de chegada a 220. Quer dizer, nessa passagem daqui até aqui, existe uma queda, uma perda de 20 volts. Por que existe essa perda? Porque os fios produzem perda, né? Os fios que conduzem corrente esquentam e esse calor gera perda. A potência dissipada entre os pontos
onde estão instalados V1 e V2 na linha de transmissão esquematizada é... Tu vê, essa questão não tem nada a ver com magnetismo. Ele quer a potência dissipada entre V1 e V2. O que eu acabei de ver? Que se no V1 a voltagem é 240 e no V2 a voltagem é 220, tu tem uma perda, uma queda de tensão de 20 volts. Cara, potência é pio. Qual é a corrente que circula nesses fios? 50 amperes. E a queda de tensão é 20 volts. Isso vai dar uma potência de 1000 watts, ou 1 kW. Então, entre o transformador e a resistência e a residência, tu perde 1 kW de potência. Brincadeira, né? Isso é vida real, meu amigo. 35. Na figura abaixo, um fio condutor flexível encontra-se na presença de um campo constante e uniforme, perpendicular ao plano da página. Na ausência de correntes elétricas, o fio permanece na posição B. Quando o fio é percorrido por certa corrente estacionária, ele assume a posição A, quer dizer, ele sofre uma força magnética. Né? Quando ele está na posição B, ele sofre uma força magnética que puxa ele para cima. Tu vê que esse exercício disse que o campo é perpendicular à página. Se o campo é perpendicular à página, o campo ou está entrando ou está saindo. Ele não me diz isso no exercício. O que ele diz agora? Para que o fio assuma a posição C. Opa, tu tem uma força magnética para cima. Tu queres que a força magnética seja para baixo. Como é que se inverte a força magnética sobre um fio? Tem dois jeitos, né, amigo? Ou tu inverte a corrente no fio, ou tu inverte o campo. Tanto faz. Então, inverter o sentido da corrente e do campo. Não. Se tu inverter a corrente e o campo, uma coisa anula a outra e a força fica no mesmo lugar. Inverter o sentido da corrente ou inverter o sentido do campo. Aí sim, cara. Aí sim. Ou tu faz um, ou tu faz o outro. Questão relativamente simples, tá? Para os padrões URGS.